Se você pudesse resumir como que era a sua metodologia, assim, que garantiu a sua aprovação, que você fala, cara, eu acho que eu fui aprovada, claro que é uma série de fatores, mas assim, pô, isso aqui que eu fazia me ajudava muito. Você acha que era talvez, eu vejo, a arquitetura tem isso também, mas você pode aplicar para todos os concursos, que é essa parte visual, de tipo assim, você faz como se fosse um flashcard, né, os posts do seu Instagram, e aquilo é muito visual, assim, para você gravar, você vê uma figura, tem uma informação para o lado, é tipo um mapa mental, alguma coisa nesse sentido. Eu acho isso incrível, assim, que serve para qualquer matéria, português, informática, qualquer matéria que a pessoa for estudar. Qual foi, assim, a metodologia que você utilizou e que você utiliza até hoje, assim, que você continua estudando, que você acha que, cara, isso deu certo para mim? Foi monitorar suas horas líquidas? Foi você fazer anotações? Qual que foi o pulo do gato? Tá. Como você falou, assim, gente, eu acho que é um conjunto de fatores. Quanto mais você acertar nas várias facetas do seu estudo, mais você vai conseguir avançar. Mas, assim, eu acho que a constância, acho que foi um dos fatores mais fortes, assim. A coisa mais importante do meu dia virou o estudo. Então, eu não começava a fazer nenhuma outra coisa no meu dia sem antes estudar. Então, isso foi uma virada que com certeza me ajudou a avançar e a melhorar o meu desempenho mais rápido. Então, sair daquela coisa de estuda 2 dias, fica 3 sem estudar. Estuda uma semana, fica 2 sem estudar. Isso atrapalha demais o desempenho. Por mais que você estude certo, se você não tiver constância, não funciona. Então, a primeira coisa foi isso. A segunda foi, com certeza, fazer muitas questões. Então, assim, principalmente para quem está estudando para essas áreas específicas, né? Arquitetura, engenharia, qualquer outra área que seja bem específica, muitas vezes você vai precisar se guiar por onde estudar, né? Qual o conteúdo, onde você vai achar conteúdo pelas questões. Então, assim, se eu não tivesse treinado questões, eu não saberia metade das fontes de onde procurar conteúdo, teoria, eu estaria, né, no escuro. Então, comecei a fazer muita questão, fazer muita prova anterior. Eu lembro que teve, assim, uma época que eu passei, acho que umas 2 semanas direto, só fazendo prova anterior. Então, assim, peguei um monte de provas, ia resolvendo uma atrás da outra e corrigindo, né? Fazia uma prova, corrigia. Às vezes eu ficava mais horas corrigindo a prova do que fazendo, né? Mas na maioria das vezes. Então, porque meu objetivo na correção era saber de onde que a banca tirou aquela informação. Então, às vezes eu achava num livro, às vezes eu achava numa dissertação, né? Numa tese, achava às vezes num blog de site especializado de cimento, sabe? Então, assim, as bancas são muito assim, elas tiram as coisas dos mais diversos lugares. E Só não tô te ouvindo agora, acho. Aí. Voltou. Bom, voltou? Então você vai percebendo assim que às vezes tem um padrão, né, no comportamento das bancas. Tem alguns livros que as bancas gostam mais, tem algumas normas que as bancas gostam mais. Então eu comecei a atacar essas coisas que eu via sendo como meio que um padrão. E o que me ajudou bastante também foi esse estudo direcionado, né, com a banca e fazendo resuminhos, assim. Eu pegava, por exemplo, dá um exemplo assim, tem uma norma que costuma ser muito cobrada em concurso de arquiteto, que é a 9077, que é a de prevenção e combate a incêndio, né, de saída de emergência. Então, é uma norma que tem muitas páginas, nem sei se são 70 páginas, assim, e eu fiz um resumo dela, fiz uma condensação de todas as informações possíveis da norma em 3 páginas. Lembro que eu tentei ao máximo, juntei tudo em 3 páginas, condensei e comecei a revisar em cima daquilo. Então, assim, em 3 páginas, né, eu conseguia ver a norma com muito mais agilidade e fazia uma revisão muito mais constante, né, do que se eu tivesse que olhar ali um material de 60, 70 páginas toda vez. Então, eu fui fazendo essas modificações, né, no meu estudo e acho que isso amadureceu, assim, o meu método, sabe? Então, me ajudou a ter o conteúdo mais fresco na minha mente e tal. E esse estudo direcionado. Então, assim, se você estuda para concurso e você não coloca na sua rotina resolução de questões, você não faz provas anteriores, sabe? Porque
por mais que você fique ali, às vezes, num site de questões, né, fazendo questão, se você não pega uma prova toda para resolver, você não tem muita ideia de como que você administra seu tempo de prova, como que você lida ali em ter que fazer várias questões de vários assuntos diferentes e disciplinas diferentes no mesmo tempo. Enfim, então eu acho que você tem que incorporar isso no seu estudo também para conseguir ter uma real ideia de como está o seu desempenho, né? Então acho que essas coisas foram que mais, assim, que fizeram diferença, assim. Mas o principal é constância, sem dúvida nenhuma, assim. Estudando certo, estudando errado, primeiro você tem que tentar ser constante. Você não falhava, assim, né? Tipo, Era todo dia mesmo, você tava ali estudando, e eu acho que isso que você falou é uma coisa que, pra mim, era muito importante também, que era, tipo, hoje o mais importante na minha vida é o estudo. Amanhã pode não ser, depois de outra fase, você vai focar no trabalho, você vai focar na saúde, mas, assim, eu acho que o fundamental é essa mentalidade de, cara, passar em concurso é a coisa que mais importa pra mim hoje. Então, assim, se eu for pra academia, se eu for claro que nem todo mundo pode viver essa vida, né? Tem gente que trabalha, tem filho, mas se você tem essa possibilidade, né, de falar, cara, eu primeiro estruturo todos minha rotina de estudo e depois encaixo o resto. Então, tipo, você não Exatamente. falhava muito, assim, né, nessa parte. Assim, você depois que adquire constância, você uma vez ou outra você falha, até porque, né, a gente não tem também como adivinhar a nossa rotina, às vezes acontecem coisas, né, imprevistos e tal, ou então você não tá num dia bom, né, começa ali a tentar estudar, não sai nem uma hora, você não consegue se concentrar, tá naquele dia ruim. Acontece, mas não é regra, né? Quando começa a virar exceção, aí é que você está no caminho da constância. Então, assim, começou a virar exceção, essas falhas, né? Esses momentos em que eu não estudava. E é até uma coisa assim que eu vejo muito você falando no seu perfil sobre essa questão de só trabalhar e estudar ou só estudar, né? O que é melhor, né? Que cada pessoa tem uma opinião muito diferente sobre isso. E assim, eu acho que eu tenho uma opinião, às vezes, um pouco diferente da sua com relação a isso, porque, assim, cara, é muito difícil trabalhar e estudar. Eu sei que tem gente que precisa trabalhar, gente, mas é um desafio muito grande. Você tem que querer muito, você tem que querer muito. Então, assim, eu acho que tudo vai da realidade de cada um. Eu acho que você tem que dar uns checks, assim, para só estudar. Porque tem gente que também me pergunta isso, né? Será que eu saio do meu trabalho e tal? Acho que você tem que dar uns checks, né? Se você tem condição de se sustentar ou de ser sustentado por outra pessoa, é um check. Mas, assim, você vai ser sustentado por outra pessoa, mas seu ambiente vai ser um ambiente cheio de pressão. As pessoas ao seu redor vão te pressionar para você passar logo, ou você vai se autopressionar para passar logo. Se for um ambiente com muita pressão, talvez não vale a pena, porque a gente não tem controle se a gente vai passar em 6 meses ou se a gente vai passar em 1 ano, em 2 anos. A gente não sabe quando vai ser o último dia que a gente vai fechar o livro e vai ser o último dia que a gente vai ter estudado. A gente não sabe disso, né? Quando a gente entra nessa. Então, se vai ser um ambiente livre de pressão, é o outro check. E se o seu psicológico está em dia, que é uma outra coisa muito difícil também, se o seu psicológico não tiver Nesse em Brasil, dia, quase ninguém tá, mano. então assim, você tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer e saber assim, olha, se eu ficar só por conta do estudo, eu vou conseguir manter uma constância, né? Eu já estou caminhando em direção a isso, porque o que mais tem a gente que tem o dia disponível, eu mesma, né? No início, assim, quando comecei mesmo, era o dia disponível e não rendia basicamente nada de estudo. Então, você tem que se conhecer nesse sentido, tem que dar esses checks para você decidir se você vai só estudar. Se você não consegue cumprir todos esses requisitos, eu acho que é melhor você ficar conciliando trabalho e estudo. Só que não é fácil, gente. Você tem que tentar, que nem eu falo, tem que tentar tirar leite de pedra. Então, assim, eu trabalho o dia inteiro, que horas que eu estudo? Não tem milagre, gente. Ou você madruga, né? Tem muita gente aí, clube das 4 da manhã, 5 da manhã. Eu tenho tentado implementar isso, assim, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, então eu entendo quem tem dificuldade. Mas assim, ou você faz isso, ou você, quando chega do trabalho cansado, você tem que, de alguma forma, encontrar uma brecha ali, tendo filho, não tendo filho, você vai ter que encontrar uma brecha para estudar. E outra, abrir mão de alguns fins de semana. Isso acontece também. Que foi até falei recentemente no meu Instagram sobre isso, porque assim, eu tinha uma rotina de
digamos assim, princesinha de estudo, porque eu estudava de segunda a sexta, tinha uma rotina regradinha ali, meu horário, não gostava de estudar à noite, então eu combinava comigo mesma de cumprir minhas metas, meu horário até umas 6 horas, assim, depois disso eu descansava. E eu não abria mão de fim de semana. Então, assim, quando era pós-edital muito próximo de prova, eu estudava também sábado e domingo. Mas, geralmente, sábado e domingo eu folgava se não estava tão próximo da prova. Então, eu tinha ali um momento, eu estudava sábado de manhã e tal, e no resto, sábado à tarde e domingo, eu descansava. Então, assim, tinha uma rotina, digamos assim, não tão exaustiva, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu demorei tempo demais, assim, para perceber que a minha rotina precisava mudar se eu quisesse ter resultado, assim, se eu quisesse ter novos resultados, né? Eu demorei muito tempo, acho que eu fiquei 1 ano, assim, meu primeiro ano foi só de frustração, sem querer aceitar que eu não ia descansar no meu sábado, no meu domingo, assim, todo, né? E que eu ia ter que acordar cedo, né? Porque se eu acordasse 7, 8 horas, que era a hora que eu acordava antes, eu me arrumo e vou trabalhar. Eu não faço mais nada, eu me arrumo e vou trabalhar. Então eu precisava, eu demorei assim para cair a ficha. Cara, você vai ter que acordar 5 da manhã, talvez. Você vai ter que, ou então dormir mais tarde. Você vai ter que não descansar quando você chega do trabalho. Ou então você vai ter que estudar no sábado, você vai ter que estudar no domingo. E essa ficha demorou muito assim a cair, e é o que eu falo para as pessoas que trabalham, cara, você vai ter que fazer sim alguns sacrifícios, não tem atalho, não tem almoço grátis, entendeu? Então assim, cara, você vai ter que arrumar um jeito de encaixar isso aí. Independente se você vai ter 1 hora por dia, independente se você vai ter 2 horas por dia, enfim, você vai ter que dar um jeito na sua rotina para encaixar esse estudo. E nem sei porque que eu tava falando nesse tipo de trabalho. E pior que eu ia te perguntar sobre isso, cara.